Bom, pessoal, a videoaula de hoje nós vamos falar sobre as técnicas de curativo, né? Então, o texto que eu mandei para vocês fala que o curativo, ele trata de uma lesão, né? Não significa apenas que você vai aplicar um produto ou uma substância, significa cuidar ali de um ser único, né? De uma parte, numa região do corpo, né? E as suas peculiaridades. Devem ser respeitadas na hora de escolher a forma e o tratamento aí da técnica do curativo, tá? As técnicas dos curativos são procedimentos assépticos, né? Então, quer dizer, precisa ter ali uma técnica asséptica para que não haja contaminação, tá? Vai desde a irrigação do soro fisiológico, né, até a cobertura específica aí que auxiliarão no processo da cicatrização do curativo, tá? A enfermagem deve ser bastante criteriosa quanto aos medicamentos nas lesões e nas técnicas dos curativos, né? Não pode ter contaminações, pois pode interferir aí de forma positiva ou negativa na cicatrização dessa ferida, tá bom? Então, o curativo, ele não é um paciente isolado, e sim uma lesão isolada dentro do paciente, a qual precisa ser avaliada, tratada e, né, curada, tá? Então, para que isso tenha sucesso, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem precisa conhecer aí as técnicas de curativo, precisa conhecer aí os tipos de curativo, né? E aí os procedimentos realizados em cada curativo, tá bom? Então, no texto que eu mandei para vocês, tá falando aí um pouco sobre os tipos de curativos, né? O tipo de curativo a ser realizado, ele varia de acordo com a natureza, a localização e o tamanho da ferida, né? Então, eu vou escolher um tipo de tratamento dependendo do quê? Da onde está essa ferida, né? E de que forma que ela se encontra, né? Em que aspecto ela se encontra, tá? E o tamanho dela. Então, esses são três pontos fundamentais para que eu comece aí o tratamento dessa ferida, tá? Em alguns casos é necessário que a gente faça uma compressão nesse curativo, que a gente comprima esse curativo. Em outros casos, a gente só precisa fazer uma irrigação com soro fisiológico. Já em outros casos, nós precisamos aí imobilizar, fechar essa lesão, né? Então vai variar muito de caso para caso. Então, nós temos os tipos de curativo. Então, curativo semi-oclusivo, qual que é? É o tipo de curativo que é absorvente, ele é comumente utilizado em feridas cirúrgicas, né, em drenos, feridas que tem exudatos, exudado é aquela drenagem da ferida, aquele líquido que a ferida libera no seu processo, tá? Uh, o que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa preservar a pele saudável, né? E fazer uma semi-oclusão. Então, eu não vou cobrir o curativo por completo. Então, o curativo semi-oclusivo é aquele que eu não vou cobri-lo por completo. Vou cobrir só a parte da lesão aonde foi ali afetado durante uma cirurgia. Por exemplo, um dreno, né? Um dreno, o médico vai fazer uma incisão numa região do corpo. Essa incisão ela vai ser aberta, depois ele vai fazer a sutura e vai fazer um curativo. Então, não necessariamente nós precisaremos tampar, fechar a lesão como um todo, o corte como um todo, e sim em algumas regiões ali dessa lesão, tá? Onde foi ali a localidade para a inserção do dreno, ok? O curativo oclusivo. Esse curativo, ele não pode ter entrada de fluidos, né? Ele não pode ter entrada de ar. Então, quando eu faço a barreira, quando eu fecho, quando eu deixo ele totalmente fechado, é porque eu não quero que ele entre em contato com o ar ambiente, que de repente alguma sujidade tenha contato com essa ferida, tá? Então, eu vou fazer com que esse curativo ele fique úmido, né? Mantenha ali a sua hidratação, a sua umidade,
né? E ao mesmo tempo eu vou promover aí o isolamento térmico, tá? Eu vou vedar a ferida a fim de impedir aí a formação de crosta, né? A formação de algum ressecamento dessa ferida. Então eu quero que ele fique fechado. Se chama curativo oclusivo. O curativo compressivo é aquele que é para reduzir o fluxo sanguíneo, né? Então, são curativos que promove aí a aproximação da lesão. Então, teve um corte, né? Eu tive um corte na perna e eu preciso que esse sangramento se cesse. Então, eu preciso fazer uma compressão para que esse fluido aí sanguíneo, ele se contenha, tá? Então, se chama aí curativo compressivo. Eu vou comprimir a região, evitando aí a perda sanguínea, né? Evitando aí que essa ferida ela se rompa mais, tá bom? E aí eu vou preservar também as extremidades da lesão, ok? Curativo aberto. São realizados em ferimentos que há necessidade de serem ocluídos, né? São realizados em ferimentos que não há necessidade, perdão, não há necessidade de ficar fechado. Feridas cirúrgicas limpas após 24 horas, com pequenos cortes, suturas, escoriações, são exemplos desses curativos. Então, por exemplo, a mulher fez a cesárea, né? Então, ela recebeu lá 8 pontos, né, na região suprapúbica. E após 24 horas eu posso retirar esse esparadrapo, né, essa bandagem, e posso deixar aberto e fazendo só a higienização diária, tá? Esse é o chamado curativo aberto. Outro exemplo, uma criança caiu, teve um corte no supercílio, então levamos ela ao atendimento, é atendida, é realizado a sutura nesse supercílio, porém após 8 ou 12 horas, o médico pede para tirar e deixar aberto, porque essa ferida não precisa ser oclusiva, ok? Então temos curativo semi-oclusivo, oclusivo, compressivo e curativos abertos, ok?